Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Eu sou Leandro Stoliar e vou conduzir esse episódio. Mais de uma semana depois do segundo turno das eleições legislativas na França, o presidente Emmanuel Macron ainda não nomeou um novo primeiro-ministro. Segundo o presidente, abre aspas, ninguém ganhou as eleições, fecha aspas. Em uma carta ao povo francês, Macron pediu uma negociação entre todas as forças políticas do país, abre aspas de novo, que se identificam com as instituições republicanas, fecha aspas. Como a política francesa chegou a esse impasse político? Por que Macron não nomeia como primeiro-ministro um líder da aliança que recebeu mais votos na eleição? Quem são os candidatos mais fortes para assumir o principal cargo executivo do governo francês? O JR 15 Minutos trata hoje das origens e das consequências desse impasse na política francesa, com Demetrios Pereira, professor de Relações Internacionais na ESPN e especialista em Europa. Professor, seja bem-vindo. Olá, Leandro. Obrigado pelo convite. E quem me acompanha nessa entrevista é Ana Paula Gomes, repórter da Record na Europa, sediada em Lisboa, Portugal. Ana Paula, ninguém ganhou a eleição na França? Oi, Leandro. Olá, professor Demetrios. Leandro, nenhum partido ou coligação obteve maioria absoluta de 289 deputados na nova Assembleia Nacional da França. Mas a aliança entre os partidos de esquerda, chamada de Nova Frente Popular, foi a mais votada e conseguiu entre 190 e 195 vagas. Em seguida, veio a aliança dos partidos de centro-direita, que inclui o partido de Macron, com cerca de 160 vagas. E em terceiro lugar, a extrema-direita, com 140 vagas. Professor Demetrios, por que Macron tem se recusado a nomear como primeiro-ministro um líder da aliança mais votada de esquerda? Bom, Ana Paula, essa aliança de mais esquerda, ela realmente foi a mais votada, né? O parlamento ficou ali dividido em três, mais ou menos, né? Um certo equilíbrio entre essa aliança mais à esquerda, a aliança mais centrista do próprio Macron e a extrema-direita da Marine Le Pen. Essa aliança de esquerda é composta de vários partidos, né? Tem Partido Comunista, Partido Socialista, tem a extrema-esquerda, até que alguns estão chamando, tá dentro dessa aliança, e entre eles não há muito entendimento, né? Então, segundo Macron, ele está esperando que eles, né, se entendam ali, possam, né, talvez indicar alguém, mas mesmo assim ele pode refletir sobre o assunto e pensar em quem ele vai indicar, porque sozinha essa aliança de esquerda não consegue maioria ali no parlamento francês. Então tem que haver uma certa negociação e eles ainda não chegaram num consenso. Queria voltar um pouco na origem dessa crise para a gente tentar contextualizar. Por que o presidente Emmanuel Macron convocou eleições antecipadas na França que, na verdade, deveriam ocorrer só em 2027? Então, a França, ela tem um regime que é um pouco diferente do Brasil, né? O Brasil, a gente vive aqui num presidencialismo. Lá, a maioria dos autores chama de semipresidencialismo ou até um parlamentarismo, né? Então, há um presidente e há também um primeiro-ministro, né? Porém, alguns não chamam de parlamentarismo porque lá o presidente tem muito mais poderes que o primeiro-ministro, né? Então, e o que acontece, né? Houve, né, nesse contexto todo, a eleição para o Parlamento Europeu, né? E na eleição do Parlamento Europeu, quem ganhou foi a extrema-direita. E aí houve uma pressão muito grande para que o Macron dissolvesse o parlamento. Então essa dissolução parlamentar é comum, né, nos países parlamentaristas, né, por isso que eu falei do parlamentarismo, e convocasse as eleições para saber se realmente, né, a extrema-direita poderia assumir também o governo da França, já que ela tinha ganhado as eleições no Parlamento Europeu. Então esse foi o contexto, né, no qual o Macron dissolveu o parlamento e convocou novas eleições, diante dessa derrota lá nas eleições do Parlamento Europeu. Mas isso acabou não se confirmando, né, já que a extrema-direita ficou em terceiro lugar nas eleições francesas, diferentemente do que aconteceu no Parlamento Europeu. Bom, seguindo aí na linha do tempo dos acontecimentos, como é que o senhor avalia o resultado do primeiro turno das eleições, quando a extrema-direita conseguiu ser a força política com mais votos? São vários acontecimentos, né? Então, teve a eleição do Parlamento Europeu, em que a extrema-direita foi vencedora. Aí, o primeiro turno das eleições parlamentares francesas, de novo, a extrema-direita. Então, ali começou
né? Começou não, já havia um receio que a extrema-direita pudesse ganhar as eleições, o primeiro turno já estava ganho, então começou ali a haver uma aliança grande entre as forças que queriam rejeitar a extrema-direita, inclusive entre os candidatos mais de centro, que são os aliados do Macron e do atual primeiro-ministro, que é o Gabriel Attal, e também as forças mais à esquerda, que são essas forças, essa aliança de esquerda lideradas principalmente pelo Mélenchon, que é um dos líderes aí da esquerda francesa. Então, houve uma espécie, né, de colaboração entre eles para campanha do segundo turno, o que parece ter surtido um certo efeito aí, né, no resultado. Para tentar evitar a vitória da extrema-direita no segundo turno, houve uma negociação entre partidos de centro e de esquerda. E como foi a formação dessa frente política? Bom, Ana Paula, então, essa frente foi se formando, né, bastante informalmente, entre os partidos que rejeitavam a extrema-direita, né? Então, já havia uma aliança mais formal entre a esquerda, uma frente ampla de esquerda, de centro-esquerda, extrema-esquerda, esquerda tradicional, e também o pessoal mais centrista, que são os macronistas, também são chamados, né? O pessoal que é partidário do Macron, que são os mais ao centro, né? Alguns falam que é centro-direita, né? E então todas as forças que rejeitavam a extrema-direita foram se unindo, e a principal colaboração que houve no segundo turno nas eleições francesas foi que os candidatos que tinham ficado ali não muito bem para ir para o segundo turno acabaram nem participando do segundo turno, né? Os que eram mais centristas ou ali mais à esquerda, para que os candidatos já pudessem ganhar, né, as eleições e sem ter que concorrer, né, no segundo turno. Então houve uma eleição para esse segundo turno e todo mundo contra a extrema-direita. Esse acordo para evitar a vitória da extrema-direita se desfez depois do resultado, né, no segundo turno. Por que eles não mantiveram? Essa parceria no segundo turno das eleições francesas foi, digamos assim, bastante informal, né? Não havia sido formalizada como houve a formalização dessa frente de esquerda, né? Que realmente houve uma formalização de uma coalizão. Então foi só algo ali temporário para ganhar o segundo turno, né? Se esperava, claro, que agora que o parlamento, né, está se compondo, que ela possa continuar. Se espera ainda, né? Mas há um desentendimento muito grande, né, em primeiro lugar, dentro dos próprios esquerdistas ali, dessa frente ampla de esquerda. Há um desentendimento entre eles não conseguem chegar nem entre eles num acordo agora, né? Parece que quando ganha, né, a eleição, né, alguém ganha, acaba por dentro, aquele grupo vencedor acaba se desentendendo um pouco. Foi isso que um pouco aconteceu. E os macronistas, né, o próprio presidente Emmanuel Macron, pedindo para o primeiro-ministro permanecer no cargo, que é um aliado dele, que é o Gabriel Attal, e fazendo com que ele fique como primeiro-ministro um pouco que temporário, né, pelo menos enquanto não há um consenso em relação a quem poderia assumir esse cargo. Muitos especialistas interpretaram a carta de Macron como um chamado para uma nova negociação, excluindo tanto as forças de extrema-direita quanto as forças de esquerda mais radicais. O senhor concorda com essa avaliação? O Macron, né, nessa carta, ele, diante da pressão para que ele nomeasse um novo primeiro-ministro, né, ele não cedeu às pressões, né, dessa vez ele resolveu continuar com o primeiro-ministro. O que ele declara é que não houve vencedores, né? Então, uma das interpretações aí para essa carta, né, pode gerar uma série de interpretações, pode ser que haja uma nova negociação, né? E nesse sentido, né, se houver exclusão da extrema esquerda, digamos assim, para tentar puxar mais à direita, ele até conseguiria, porque eu colocaria aí nessa nossa conversa uma quarta força no parlamento, né, que a gente falou de 3 grandes forças, né? O pessoal da esquerda, o pessoal de centro e a extrema-direita. A gente não colocou a direita tradicional. Então, a direita tradicional francesa, ela não seria o quarto grupo, né? Esse quarto grupo poderia ser chamado às negociações, mas aí ele estaria também dividindo o pessoal
ali da esquerda, né? E dificilmente haveria um acordo lá da extrema esquerda com essa direita mais tradicional. Essa tentativa de talvez puxar um pouco mais à direita, né? Com essa quarta força política do parlamento, provavelmente excluiria sim aí a extrema esquerda. Para permitir essa nova negociação, Macron optou por manter o atual primeiro-ministro no poder. Até quando é possível prolongar essa interinidade de poder? Ele consegue manter esse governo, né, diante das pressões, até essa composição do parlamento, até os parlamentares se entenderem, e aí o grande limite, né, que ele pode atingir, e aí que o sistema ele pende um pouco para o parlamentarismo, né, e tentando tirar um pouco desse poder do presidente, seria uma moção de desconfiança, né, que é algo também bastante comum em regimes parlamentaristas, em que o parlamento pede a demissão do primeiro-ministro. Se o Macron não conseguir sucesso nessa nova negociação, ele obrigatoriamente tem que indicar o nome da aliança de esquerda como primeiro-ministro? Ele não é obrigado a nomear alguém da esquerda, então ele tem essa liberdade, né, nesse sistema semipresidencialista, né, tem muito poder de nomear quem ele quiser, inclusive alguém que não seja do parlamento. Vendo de fora, professor, me parece algo mais equilibrado, o senhor não acha? Um presidente de esquerda e um primeiro-ministro de direita, porque aí não vão concordar com tudo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que cada um vai tender para um lado e talvez eles consigam encontrar um equilíbrio para a população. O senhor concorda com isso? Olha, pode ser uma solução mais equilibrada, talvez mesmo, né? Diante do sistema de divisão de poderes, né? Os freios e contrapesos que a gente chama na ciência política, para que haja um equilíbrio maior e que o presidente não tenha tanto poder assim como no presidencialismo, né? Talvez a própria ideia dos franceses, ao instituírem essa espécie de semipresidencialismo, seja realmente para que haja esse certo equilíbrio. Mas essa coabitação, ela pode levar uma certa dificuldade em governar, porque aí tem que ter uma negociação constante do presidente com o parlamento para conseguir aprovar realmente as medidas que o presidente quer, né, e que isso passe no parlamento. Então, a tendência agora, né, nessa nova composição do parlamento, é que o Macron tenha uma dificuldade maior em aprovar as suas medidas. Ainda há a possibilidade de fracasso dessa negociação proposta por Macron, levar algumas forças de centro a se aliar com o partido de Marine Le Pen, levando a extrema-direita ao poder? A Marine Le Pen, ela, né, tem essa liderança, né, ela acabou ganhando mais assentos, mas ela esperava ter ganhado mais, porque realmente ela vinha dessa vitória no Parlamento Europeu, depois vitória no primeiro turno das eleições parlamentares francesas. Então ela esperava ter conseguido mais, mas ela conseguiu bastante. A extrema-direita já chegou a se aliar com a direita, né, em alguns países europeus. Eu acho que o maior exemplo, talvez, que tem sido apontado seja a Itália, em que a gente tem a Giorgia Meloni, que é a atual primeira-ministra, que chegou ao cargo ali numa aliança com a direita mais tradicional. Então, eu acho que esse exemplo italiano é algo que pode, né, acontecer também ali na França. A direita na França vem crescendo muito, vem ganhando espaço, né? Mas a França tem uma história longa de luta de classe desde a Revolução Industrial. O senhor acredita que essa vitória da esquerda foi uma surpresa? A vitória da esquerda na França, ela não era tão esperada, né? Havia essa expectativa da extrema-direita realmente ganhar, né? Mas como você mencionou, né? A França tem esse histórico muito grande de movimentos sociais, né? Da Revolução Francesa. Então, ao mesmo tempo que foi uma surpresa momentânea, né? Da esquerda sair em primeiro lugar, né? A França tem essa tradição, né, de uma esquerda forte. A extrema-direita mostrou um crescimento importante no país e teve também bons resultados na eleição para o Parlamento Europeu. O que isso significa para a Europa e para a política internacional? A tendência, talvez, seja uma divisão muito grande, né? Parece que uma proliferação e divisões políticas, radicalização em alguns sentidos. A extrema-direita ela tem uma dificuldade muito grande, né, em se aliar com até o pessoal da centro-direita. O próprio Parlamento Europeu parece estar se desenhando uma aliança, né, da centro-direita com a centro-esquerda e com os liberais. Então, os mais centristas se unindo contra, talvez, o extremismo, né? Então, eu acho que o Parlamento Europeu dita um pouco a visão geral ali da região,
né, e como está se encaminhando. Tá certo, professor. O JR 15 Minutos termina aqui. Agradeço a participação de Demétrios Pereira, professor de Relações Internacionais da ISPM e especialista em Europa. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no JR 15 Minutos. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Agradeço também a participação de Ana Paula Gomes, repórter da Record na Europa. Valeu, Ana. Obrigada, Leandro e professor Demétrios. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. A gente se vê. Até lá.